vez, hoje nessa manhã, eu gostaria de refletir um pouco com os irmãos na palavra de Deus, no livro de 2 Reis, capítulo 6, nos versos de 1 a 7. 2 Reis, capítulo 6, versos de 1 a 7. E enquanto eu falava com o pastor Dinei ao longo das últimas semanas, ele dizia muitas vitórias que a igreja havia conquistado, principalmente nesse período de sucessão pastoral, e é uma alegria ver a obra de Deus acontecendo e o que Deus tem feito na história dessa igreja. Mas ao mesmo tempo, conversávamos também sobre alguns períodos de dificuldade, situações às vezes que parecem não haver solução, ou que acabam sendo tão pesadas e difíceis, que trazem um certo desânimo. E pensando também nesse ambiente de necessidade, de dificuldade, eu gostaria de perguntar aos irmãos nessa manhã, o que você faz durante um momento de dificuldade na sua vida? Talvez em momentos de alegria, em momentos de felicidade, nós tenhamos um comportamento tranquilo, nós relaxamos, nós ficamos confiantes, alegres, motivados, porque as situações da vida estão cooperando para o nosso bem. Mas e nos momentos em que parece que o que está ao nosso redor só traz complicação? Em que o rumo da vida parece que teve alguma situação que nos desmotivou, que nos deixou para baixo, que trouxe uma tristeza? Como nós reagimos diante desses momentos? Talvez seja fácil saber a nossa reação nos bons, mas e nos ruins? Qual tem sido o nosso comportamento? De que forma nós reagimos? Como nós nos comportamos diante dessas situações? Eu gostaria que você estivesse refletindo isso no seu coração ao longo dessa manhã, lembrando desses momentos, das atitudes que você tomou. E eu gostaria de convidar a igreja a ler comigo então o nosso texto bíblico dessa manhã. 2 Reis, capítulo 6, versos de 1 a 7, nos diz o seguinte: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos então ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou então: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo com que o ferro flutuasse. E disse: peguem-no. O homem esticou o seu braço e então o pegou. Gostaria de convidar a igreja a fechar seus olhos nesse momento para juntos orarmos ao nosso Deus mais uma vez e colocarmos essa palavra diante dele para que ele faça a vontade maravilhosa e perfeita e agradável. Senhor, mais uma vez nos colocamos aqui diante da tua presença, diante da tua glória, da tua majestade, Pai, revelada na tua palavra. Senhor, fale ao coração da tua igreja nessa manhã. Oh meu Deus, eu sei que talvez algo o Senhor já vem trabalhando no coração de cada um ao longo dessa semana. Pai, que seja uma manhã de confirmação, que seja uma manhã, Pai, de resposta do Senhor sobre a vida dessa igreja. Mas Pai, que acima de tudo, a tua vontade, o teu querer, meu Deus, a tua direção sejam o nosso guia nessa manhã, meu Pai. Fala conosco o que o Senhor quiser. O Senhor tem plena liberdade entre nós nessa manhã, meu Pai. Toca o nosso coração, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Neste momento então da passagem, nós vemos aqui o profeta Eliseu, e então ele se reúne com os discípulos dos profetas, num lugar ali perto do rio Jordão, e então eles estavam planejando uma reunião, um momento de encontro, para que eles tivessem conversas, pudessem fazer planejamentos, mas principalmente adorar a Deus e cultuar ao seu nome.
Mas durante esse momento surge um problema, e eu acredito com os irmãos que é um dos problemas que nós mais gostamos de ter. O local ficou pequeno demais para a grande quantidade que ali havia. É um problema maravilhoso de se resolver, não é verdade? Quando tem muita gente, precisamos achar um lugar muito maior para dar conta de tudo isso. É muito bom. E nesse momento, surge então esse grande problema, que é um problema maravilhoso. E aí surge a necessidade, precisamos de um local maior. Diante disso, os discípulos lembraram que haviam madeira, que haviam materiais para construir perto do Rio Jordão. Então, sabiamente aconselham que para as pessoas irem até aquela região e ali fizessem a construção de um lugar ainda maior, um lugar ainda melhor para que eles se encontrassem. Mas durante esse tempo aconteceu uma outra grande dificuldade. Enquanto estavam cortando as madeiras, o ferro do cabo do machado solta desse cabo e cai no meio da água. E ali nós encontramos também um segundo grande problema. Era emprestado. O ferro do cabo não era daquele que havia cortado, era de um amigo com quem ele havia feito o empréstimo. Talvez nessa situação nós tenhamos uma gravidade um pouco maior, porque o ferro naquele período era algo caro, era algo que não era simplesmente obtido de qualquer forma. E se não pudesse ser devolvido um empréstimo, haveria uma dívida com a outra pessoa. Dependendo do montante daquela dívida, talvez aquele homem deveria servir como escravo daquele outro cidadão por um certo período de tempo. Em alguns casos, ainda mais grave, até a própria família daquele homem poderia servir como um período de escravidão temporário para pagar a dívida daquele ferro que havia caído na água. Então nós encontramos aqui um problema menor e talvez bom de ser resolvido, mas ao mesmo tempo um problema grave, com sérias consequências para o futuro daquele que estava envolvido na situação. Eram duas situações problemáticas, duas situações que necessitavam de uma solução. Todos ali passaram por uma dificuldade, seja uma situação mais difícil ou seja uma situação mais fácil. Com a nossa vida hoje também não é diferente. Cada um de nós aqui enfrenta um problema diferente do outro. Cada um aqui tem a sua realidade. Cada um aqui passa por uma situação específica. Talvez alguns passem por problemas mais divertidos, mais fáceis de serem resolvidos, como foi a construção daquele lugar. Talvez outros passem por sérios problemas, que afetam não só a sua própria vida, mas a vida das pessoas que estão ao seu redor. E a questão para nós nessa manhã é a seguinte: como nós reagimos diante dessas situações? Qual é a nossa atitude diante disso? Como nós nos comportamos? O que fazemos? Eu gostaria de hoje, nessa manhã, aprender com você 3 grandes atitudes que Eliseu nos ensina e os discípulos também nessa leitura, de como reagir em momentos de dificuldade. Como deve ser o nosso comportamento? Como devemos reagir às situações da nossa realidade para ver o agir transformador do nosso Deus em meio aos nossos problemas? E eu tenho certeza que se eu e você sairmos daqui nessa manhã olhando as nossas dificuldades dessa forma, nós veremos a ação poderosa do nosso Deus sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. A primeira lição então que nós aprendemos sobre como devemos reagir diante das dificuldades é que quando isso acontecer, nós precisamos ficar atentos às oportunidades. Quando a dificuldade vier, o nosso olhar tem que ser de atenção para que talvez haja uma grande oportunidade de algo muito maior do que o que nós estamos vivendo. Os versos de 1 a 2 falam isso para nós. Nos diz ali que diante do problema, que foi o quê? O local ficou pequeno demais. Diante dessa realidade, talvez eles poderiam ficar paralisados, sem reação, sem ter nenhum tipo de postura do que fazer. Mas não, eles olham para aquela situação e falam: não, naquele lugar
tem madeira, tem material para construir um novo assentamento. Vamos até lá, vamos construir um lugar ainda maior do que esse. A reação é de olhar para o problema como uma grande oportunidade de algo ainda melhor que teria por vir. E assim eles fizeram. Sabe, meus irmãos, nos momentos de crise, nos momentos difíceis, nós temos duas escolhas a tomar. Só existem duas possíveis reações diante desses períodos. A primeira é a de crise, literalmente essa. Nós entramos em desespero, nós não reagimos, ficamos paralisados, ou então, até pior, começamos a botar culpa nos outros o tempo todo e não fazemos nada. Simplesmente paralisamos e não reagimos. O segundo é o que os discípulos fizeram. Olharam o problema como uma oportunidade para algo muito melhor. Tiveram uma nova visão. Tem um testemunho que eu ouvi há uns anos atrás de uma igreja batista localizada em Salvador, na Bahia. Lá, como os irmãos devem imaginar, aqui, assim como no Rio de Janeiro, é muito comum que nos períodos de carnaval existam os blocos pelas ruas, não é verdade? E fica uma confusão só. É barulheira, é correria, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e lá também é comum esse tipo de atividade. Porém, devido a umas obras que foram feitas na cidade, o local onde um certo bloco de carnaval era realizado passou a mudar para outra localidade. Agora adivinha para onde o bloco se mudou? Para onde o bloco fazia as festas? Em frente à igreja, meus irmãos. Ou seja, naquele período de carnaval, praticamente todos os dias da semana, o bloco se reunia em frente à igreja e ficava fazendo a festa lá, que vocês já sabem como funciona. E a igreja, diante daquilo, ficou desesperada. Nossa, era um barulho tão alto, a violência aumentando, a situação ficando cada vez mais grave. A igreja não conseguia fazer os seus cultos direito, não conseguia fazer nenhum tipo de atividade. Surgiu um grande problema. E então eles tinham duas posturas a tomar nesse momento. Ou eles ficavam apenas chorando e vendo aquilo acontecer, ou eles dedicavam aquele momento, aquela situação a Deus e falavam: Senhor, nos guia, nos orienta, nos dá uma palavra. A igreja se reuniu, a igreja começou a orar, começou a clamar a Deus, e Deus deu uma grande estratégia para aqueles irmãos. Na semana seguinte, foi colocada uma grande placa, logo na fachada da igreja, que dizia, enquanto o bloco de carnaval estava acontecendo, a placa dizia o seguinte: vá curtir o carnaval e deixe a sua criança aqui conosco. Meus irmãos, foi uma festa na igreja. E aí eu digo aqui, deixo sempre o meu agradecimento e aqui o louvor diante das tias e tios do Ministério Infantil. Porque, meus irmãos, são batalhadores maravilhosos, são pessoas incríveis. Você aí que serve no Ministério Infantil da igreja, você é uma bênção. Você é um cuidador de um fruto que vai abençoar muitas e muitas vidas no futuro. Meus irmãos, naquele período de tempo, as crianças começaram a ser deixadas na igreja. As tias e os tios começaram a fazer atividades para as crianças, começaram a fazer dinâmicas bíblicas, começaram a pregar a palavra na linguagem deles, e as crianças simplesmente adoraram aquele tipo de atividade. E você sabe muito bem que quando uma criança gosta de alguma coisa, ela quer o tempo todo o quê? De novo, de novo e de novo. Então, acabou o carnaval. Só que as crianças foram o tempo todo convidadas a voltar à igreja. Então imagina, todo santo dia a criança no ouvido do pai: me leva na igreja, me leva na igreja, me leva na igreja, me leva lá. O pai não aguentou, a mãe não aguentou, levou a filha, levou o filho. Só que como o culto demora, ele fica um tempo ocioso. Nesse tempo que ficou ocioso, irmão, vem comigo assistir o culto, vem comigo ouvir da palavra de Deus. Irmãos, para a honra e para a glória de Deus, centenas de pessoas foram alcançadas através desse trabalho. Centenas de famílias transformadas, porque uma igreja, diante de um momento de dificuldade, decidiu olhar para o problema não como uma crise, mas como uma oportunidade para construir algo muito maior. A necessidade, ela geralmente é a mãe dos grandes projetos, das grandes situações que ocorrem na nossa sociedade. Elas são pensadas, elas são planejadas, porque em algum momento
algo precisava ser solucionado, ou seja, porque aconteceu um problema. E diante disso nós vemos coisas maravilhosas que aconteceram ao longo da história. Mas quando nós falamos das situações que envolvem o nosso Deus e principalmente a nossa vida aqui, para que eu consiga perceber a grande oportunidade que o problema pode nos trazer, é preciso estar atento. É preciso olhar com atenção. É preciso ter foco e direção naquilo que acontece. Em outras palavras, para que eu enxergue a oportunidade em meio à dificuldade, é preciso buscar a presença de Deus. É preciso estar em contato com Ele. É preciso clamar a Ele, se colocar diante da presença majestosa, da glória e da majestade dEle. Salmos 91:15 nos diz sobre isso, nos fala que Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com Ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Quando as situações ficam complicadas e nós buscamos a presença do nosso Deus, Ele nos responde, Ele fala conosco, Ele mostra o seu caminho, mas a palavra nos diz que não é apenas isso, Ele está conosco na adversidade. Ele não só aponta a direção, mas Ele caminha com você no meio dessa direção. E como se isso já não bastasse, o texto nos fala, Ele nos cobre de honra, porque nós estamos carregando o nome dEle. Isso é precioso demais. E eu tenho certeza que se eu e você começarmos a olhar para as dificuldades com uma perspectiva de algo melhor ou de uma solução, eu tenho certeza que eu e você começaremos a ver o agir de Deus sobre a nossa vida, mas não só sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja também como um todo. Você crê nisso? Glória a Deus. Existe também uma segunda grande lição que nós aprendemos sobre o que devemos fazer em períodos de dificuldade. E aqui talvez vai uma lição, talvez a mais difícil de todas. Precisamos nos lembrar das pessoas e trazer essas pessoas para perto de nós, quando enfrentamos uma grande dificuldade. Nesse momento em que eles estavam diante da situação da construção do local novo, eles vão então até o Jordão para construir esse novo edifício. Porém, enquanto estavam indo, um dos discípulos lembra de Eliseu. Ele se lembra daquele que havia mentoreado eles e diz: mestre, nós vamos até lá, o Senhor não quer ir conosco também? E ele fala: é claro que eu vou com vocês. Diante da dificuldade, aquele homem se lembra das pessoas que estavam próximas a ele e chama essas pessoas para perto e acompanhá-los na sua dificuldade também. Sabe, às vezes eu e você passamos por situações de necessidade desnecessariamente. Por quê? Porque não chamamos as pessoas para perto da nossa vida. Nós passamos por situações que não precisaríamos passar, porque queremos agir somente segundo a nossa vontade, do nosso jeito, sem pedir ajuda para ninguém, sem trazer ninguém para perto da nossa vida. E seja por vários motivos, seja por questão de orgulho, seja por questão de vergonha do que os outros vão pensar de você, seja por impaciência de lidar com as outras pessoas, ou seja por medo do que vão pensar de você, seja por medo do que vai acontecer se você dizer algo que está acontecendo sobre a sua vida para o outro. Existe uma árvore muito comum na América do Norte, que se chama sequoia. Essa árvore é uma das maiores árvores do mundo, que chega até 80 metros de altura, ou seja, até pode passar dessa quantidade. E ela possui mais de 3.000 anos de idade também. É uma árvore maravilhosa. Não sei se alguns aqui já tiveram a oportunidade de vê-la, mas é uma árvore tremendamente grande, poderosa, imponente quando você a olha de perto. Mas ela tem um segredo. Ela tem uma situação muito complicada. Quando você olha um objeto gigante como ela, você pensa que por si só ele consegue se manter. Por si só ele alcança o seu grande patamar e não precisa de ninguém.
mas aquela árvore em específica, ela não possui raízes profundas. O que significa isso? Por si só ela não conseguiria alcançar aquela altura. Me lembro que na última vez que estive aqui no Congresso de Jovens, a temática foi raízes, e tinha várias raízes aqui na parte de trás, e nos mostram essa ilustração também. Por si só ela não tinha essa capacidade, mas então podemos nos perguntar, como ela alcança aquela altura? De que forma ela cresce tanto? O segredo está, literalmente, como nós falamos nas raízes. Em vez delas alcançarem grandes profundidades, elas mudam a direção e começam a se conectar com as raízes de outras árvores. E elas vão se alimentando uma da outra, vão ajudando uma a outra a crescer. E por causa disso elas conseguem atingir alturas cada vez maiores e extraordinárias. Quanto maior for o nosso círculo de contato, maior será o nosso potencial de crescimento. Quanto mais pessoas você tiver perto de você, e aqui eu não digo trazer as pessoas por um interesse próprio, mas eu digo aproximá-las de você intencionalmente, apresentando a presença de Jesus, maior será a sua facilidade de resolver problemas. Porque o círculo está cheio de gente, o círculo está cheio de pessoas que são auxiliadoras. Nesses momentos, lembre das pessoas, peça ajuda. Talvez essa pessoa que hoje Deus tem colocado ao seu lado é um instrumento de livração dele para a sua vida. E você não está recebendo, você não está chamando, você não está clamando, e Deus está ali, colocando de bandeja para você. Provérbios 17 nos diz: o amigo ama em todos os momentos, e é um irmão na adversidade. Traga as pessoas para perto, trate elas como irmãos, trate elas como amigos. Com certeza as situações serão muito mais fáceis de serem resolvidas assim. Agora tome muito cuidado, não trate essa pessoa que Deus manda você cuidar, que manda você se relacionar, como um simples instrumento para a solução dos seus problemas. Amigo que é amigo, pessoa que você só procura para resolver problema, pessoa que você só busca em meio a uma necessidade, pessoa que você só procura em situações difíceis, não são suas amigas, não são pessoas que você busca ajudar, são lâmpadas mágicas, são gênios da lâmpada, com apenas 3 desejos. Não se surpreenda se em algum momento essa fonte de desejo secar. Porque ninguém quer estar perto de alguém que só sabe pedir o tempo todo. Ninguém gosta disso. Ninguém tem prazer em estar perto de alguém que o tempo todo que está perto só sabe pedir. Não tenha essa atitude. Não se comporte, não haja com o outro dessa forma. Mas a palavra nos diz, antes, ame, respeite, valorize, gaste tempo, tenha relacionamento com a pessoa que está perto de você, busque conversar, saiba como essa pessoa está, pergunte se ela precisa de alguma coisa, tenha relacionamento, seja intencional com os outros que estão ao seu redor. E aqui vai a lição mais difícil, principalmente das pessoas que você não gosta, principalmente daqueles que você não tem facilidade e tem um sentimento muito especial de carinho. Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui agora, não foi? Muito bem, aquelas que você passa por perto e você fala: Senhor, abençoa aquele sujeito. É esse daí que você tem que amar mais do que qualquer outro, meu irmão. Essa é a verdade. Sabe por que você tem que amar essa pessoa? Apesar da sua grande vontade de amar, é porque Deus fala que nós devemos amar ao próximo como a ti mesmo. É um mandamento, não é uma escolha. Jesus te amou com todo o amor que Ele tinha para oferecer, mediante a tudo de errado, de ruim que nós já fizemos. E Ele fala: ajam como eu agi. É um mandamento, não é escolher. Eu não tenho opção de não amar aquela pessoa, eu preciso amar ela,
porque Jesus me amou primeiro. Mas não só por isso, você também não sabe como será o dia de amanhã. Você não sabe o que o amanhã te reserva. Talvez essa pessoa que você não gosta, com quem você não tem prazer em se relacionar, mas se você a trata bem, se você a respeita, se você a trata com dignidade, talvez ela nem goste de você e você não goste dela, mas quando uma necessidade surgir, ela pode ser um braço amigo em meio ao seu problema. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer. Não destrate as pessoas, não trate os outros de qualquer forma. A sua vida é de Jesus e é Ele quem manda em você. Faça como Ele fez e você verá o agir dele sobre a sua vida em todas as formas. 1 Pedro 2,17 nos diz: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. O que isso quer dizer para nós? Seja uma pessoa acolhedora. Seja alguém que cultiva ambientes de acolhimento aonde você está. E quando eu falo disso, eu não digo somente na igreja, mas eu digo na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus grupos de amigos. Seja uma pessoa acolhedora e desenvolva esse acolhimento aonde você está. As pessoas podem até não gostar de você, mas elas verão que algo diferente tenha naquele lugar, porque você está carregando o nome poderoso de Jesus ali na sua presença. E as pessoas percebem isso. A palavra mesmo já diz que a luz se destaca em meio às trevas. As pessoas percebem que é algo diferente quando você chega, porque você carrega uma essência maravilhosa. Busque isso, e eu tenho certeza que os seus problemas serão mais fáceis de resolver na sua vida. Seja porque Deus vai enviar alguém para te ajudar, ou seja, Ele te revelando alguém que já está do seu lado, que tem a capacidade, o conhecimento ou os recursos para dar aquilo que você necessita naquele momento. Quantos aqui já não foram ajudados por alguém de perto? Levante a mão para a gente poder identificar. Por que então parar com isso? Por que então não cultivar mais disso? Desenvolva isso e você verá que em meio às dificuldades, os problemas serão resolvidos com muita facilidade. E existe uma última lição para nós trabalharmos nessa noite, de como devemos agir em meio aos momentos de dificuldade. Nesses momentos, meus irmãos, nessas situações, nessas graves e difíceis situações, mais do que nunca, devemos confiar no agir milagroso do nosso Deus. O texto nos fala que o servo, o discípulo, se lembra de Eliseu. Eliseu vai com eles. As obras começam. O ferro do machado cai no meio da água. Surge o desespero, surge a situação difícil. O que acontece? Eliseu pega um galho de árvore, joga na água e o machado flutua. Aquele homem pega o machado de volta e tem então a capacidade de devolvê-lo a quem pediu o empréstimo. Eu não preciso nem reforçar aqui que isso foi um milagre, que isso foi um agir extraordinário de Deus. Sabe, em meio aos problemas e em meio às necessidades, nós esquecemos do agir de Deus. Nós esquecemos dos milagres, nós esquecemos dos momentos de encontro que nós tivemos com Ele, porque parece que a dificuldade se torna como uma nuvem em meio à nossa mente que cobre todas as nossas lembranças que já tivemos com o Senhor. É como se simplesmente a situação aconteceu e eu não conseguisse mais focar no Senhor, eu não conseguisse mais lembrar de tudo que Ele já fez por mim, porque a situação está gritando, a situação está muito forte, e a gente perde tudo aquilo de bom que a gente já teve com Deus. Sabe, talvez hoje você esteja passando por uma nuvem dessa na sua vida. Talvez a sua nuvem que tem tirado a lembrança de Deus seja uma instabilidade financeira que você tem na sua casa hoje. Talvez uma dificuldade na questão de finanças, talvez
um sonho frustrado, de algo que você queria muito, mas não aconteceu. Isso tem tirado a sua lembrança de Deus. Isso tem tirado o que Deus já fez com você. Talvez seja um término em alguma área da sua vida, seja o término de um relacionamento, seja um término de um emprego, seja o término de algum ciclo da sua vida. Isso tem feito também com que a sua vida não esteja mais lembrando de Jesus. Ou talvez seja uma perda que você enfrenta hoje de alguém próximo, de alguém querido, de uma pessoa que Jesus levou. E isso tem feito com que você esquecesse da alegria e da confiança no Senhor. Eu lembro há uns anos atrás, o Tom falou muito bem aqui, já me consagrou aqui na verdade, né, logo aqui de manhã, mas nesses momentos eu vou lembrando da minha caminhada. E assim como a irmã falou um testemunho na época de adolescente dela, aqui hoje mais cedo, eu também passei pelos meus momentos de desvio. Eu durante muito tempo, mais de uma década, eu estudei para uma prova que eu queria muito passar, num concurso público que eu tinha muito desejo na minha vida. Eu fiquei mais de uma década estudando para isso, e eu me lembro de muitas noites mal dormidas estudando, várias atividades que eu queria fazer com a minha família, com os meus amigos, que eu não ia fazer, porque eu precisava estudar, porque eu entendia que eu precisava me dedicar, e eu simplesmente deixava de aproveitar. Só que o tempo vai passando, a gente se dedica, mas o tempo passa, e durante aquele tempo que foi passando, eu não conseguia alcançar aquilo que eu tanto desejava. Tinha um limite de idade naquela prova, e eu atingi o meu limite. E então, diante daquela situação, eu me lembro que eu simplesmente despenquei. Eu entrei em desespero, eu entrei em crise. E eu me lembro várias vezes que as pessoas queriam falar comigo, queriam me ajudar, queriam me trazer para perto, mas eu não queria nada. Eu só queria ficar isolado onde eu estava, sem ter contato com ninguém, sem ter nenhum tipo de ajuda, de auxílio. E eu passei por um dos meus piores momentos da vida naquele tempo. Mas eu creio que Deus, Ele permite que certas situações ocorram para que nós possamos olhar para Ele, para que nós possamos buscar a presença dEle, e não deu outra. Naquele momento eu busquei a Deus mais do que nunca na minha vida. E eu comecei a fazer um voto com Ele de entregar todo o meu futuro nas mãos dEle. Senhor, toma minha vida profissional, toma minha vida relacional, Pai, toma todos os meus desejos nas Tuas mãos e faz a Tua vontade. Nos meus piores momentos eu pude buscar a Deus dessa forma. E eu me lembro como se fosse ontem, de vários moveres do Senhor que aconteceram na minha vida, para que eu pudesse então adentrar no seminário, do qual eu me formei agora no começo do ano, 4 longos anos, maravilhosos de aprendizado e de dedicação na presença de Deus. E eu tenho certeza que se não fosse por esse momento de olhar para a minha dificuldade e confiar no Senhor, eu não estaria com vocês aqui nessa manhã, falando da palavra. Foi preciso que naquele momento eu entregasse tudo nas mãos de Deus e confiasse que Ele teria um agir sobre a minha vida, mesmo eu não sabendo como seria o meu futuro. Vou falar, meus irmãos, tem sido uma caminhada longa e não tem sido fácil. Tem dias que eu fico brigando com Deus e eu falo: Senhor, por que isso está acontecendo? Como que isso está acontecendo? Não estou entendendo o que está passando aqui nesse momento. Mas em todo o tempo eu lembro das lágrimas que eu derramei no meu quarto, sozinho, naqueles tempos. E eu lembro o quanto Ele confirmou para mim que estaria cuidando da minha vida, que estaria me guiando, que estaria me conduzindo. E nesses momentos a minha alegria se renova. Eu não deixo de ficar chateado, eu não deixo de ter raiva em alguns momentos, mas eu tenho paz no meu coração, porque eu lembro do que o meu Deus me prometeu, e eu lembro que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Nesses momentos de dificuldade, lembre que Deus nunca te abandona. Deus nunca deixa você sozinho ao relento, Ele está com você no meio da tribulação. Salmos 27:10 nos diz: ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. O Senhor será o meu refúgio e a minha fortaleza. Mas para que eu possa ver o agir dEle, em meio a esses períodos eu preciso manter a minha fidelidade para com Ele.
Eu preciso dizer: Senhor, está difícil, a situação está complicada, eu não vejo mais solução para o que está acontecendo, mas eu confio no Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, guia a minha vida. E quando isso acontece, são nesses momentos que Deus começa a operar o extraordinário dele. Salmos 37:5 nos diz, é o salmo que eu mais amo na minha vida: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Isso não é promessa humana, é promessa de Deus para a nossa vida. Se assim eu e você fizermos, se diante dos piores momentos, nós olharmos para Deus, dedicarmos a nossa vida a Ele, como diz uma canção muito recente, maravilhosa, se fixarmos os nossos olhares no Autor, no Consumador da nossa fé, Deus cumprirá aquilo que Ele te prometeu para fazer. Hebreus 10:23 nos diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Esse é o nosso Deus, é aquele que promete e cumpre a promessa. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus, Ele vai fazer a parte dele, mas eu preciso ter fé de que Ele vai fazer. Eu preciso confiar no agir dele e não desistir, apesar do que aconteça na minha vida. E eu tenho certeza que, se esse for o nosso posicionamento, nós veremos os milagres dele acontecendo sobre as nossas vidas. Sejam milagres como foi com Eliseu, que acontecem de forma sobrenatural e você não tem como explicar. Ou sejam milagres que vão ocorrer através de coisas simples nessa vida. Milagres que vão ocorrer através de pessoas que vão te ajudar. Milagres que vão acontecer através de recursos que Deus vai mandar de alguma forma. Milagres que Deus vai fazer como uma porta aberta de um concurso, ou de uma prova, ou de uma possibilidade de moradia para você. Deus usa o extraordinário, mas usa o comum também para a obra dele. O que importa é eu e você nesse momento dedicarmos e confiarmos no agir dele. Se assim nós fizermos, eu tenho certeza, nós veremos a ação poderosa dele acontecendo sobre nós.